Olá pessoal, mais um vídeo começando e no vídeo de hoje é o vlog de leitura de A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. É um livro que eu consegui pegar pelo Kindle Unlimited, que eu tava muito animada para ler, e agora ele era a minha leitura principal agora do mês de outubro, por causa do Dia das Bruxas, então eu tava muito animada para ler. Hoje de manhã eu comecei e eu só li um capítulo. Não tenho muito o que dizer por enquanto, é um capítulo bem introdutório mesmo. E a história é sobre uma bruxa que ela não pode contar que ela é uma bruxa, porque é uma das regras do Coven, da sociedade. Então, ela não pode contar pra ninguém, mas ela faz vídeos na internet fingindo que é uma bruxa, sendo que é verdade. E aí, um homem que precisa de uma bruxa para treinar algumas garotinhas, crianças, ele vê esse vídeo dela e resolve tomar uma providência e chamar ela para treinar essas meninas. Mas por enquanto só aconteceu isso, só deu para entender isso da história. E aí eu volto e falo para vocês depois que eu terminar o meu sprint curto da manhã, como eu sempre faço, e o meu sprint da tarde. Aí eu volto para falar para vocês o que aconteceu e o que eu tô achando da história de novo. Voltei para falar para vocês o que eu tô achando da Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. E eu tô gostando bastante da história, tá sendo um livro que eu tô lendo bem rapidinho até. Já tô na página 145. E é um livro bem levinho, bem gostoso de ler, por isso que tá tão rápido, é bem aconchegante. E a história é muito boa também. Eu marquei algumas coisas para ficar mais fácil de falar para vocês alguns pontos que eu gostaria de compartilhar. Então vamos começar. Como já era de se imaginar, a Mika aceitou o trabalho na casa de lugar nenhum, então ela já tá treinando as meninas. Todo mundo lá é muito interessante e ela tá se sentindo acolhida e pela primeira vez ela tá sentindo como se ela fizesse parte de uma família, porque ela teve uma infância difícil, em que ela teve que esconder quem ela era de verdade, e a moça que cuidava dela não era exatamente uma mãe, então ela sofreu bastante com a solidão. Mas agora ela tá muito feliz com a nova família dela, que ela já tá sentindo, né, que eles todos se importam com ela e ela tá amando eles aos poucos. O livro se passa mais ou menos em novembro, dezembro, então tem um clima assim no ar um pouco mais natalino. Mas mesmo assim, eu lendo agora em outubro, eu tento encontrar alguns elementos de Halloween. Então, além dela ser uma bruxa, eu também encontrei essa pequena descrição de um jardim que tinha abóboras. Então eu fiquei feliz de encontrar essa partezinha que eu posso sentir que eu tô fazendo mais uma leitura temática de Halloween. Uma das coisas que eu mais tô curiosa para saber é sobre essa Lilian, que é como se fosse a dona da casa de lugar nenhum. E ela, pelo que todos os residentes contam, ela aparece bem pouco na casa. E eu tô ansiosa para ela aparecer no livro, porque eu acho que tem alguma coisa relacionada a ela que vai ser como se fosse um plot. Eu ainda não tenho certeza, mas eu espero que seja alguma coisa assim, porque seria bem interessante. Além da Mika, a protagonista, ser uma personagem muito interessante, porque ela toma as decisões certas, ela não é invasiva, ela é uma pessoa alegre, mesmo com as coisas que ela passou na infância, como eu já falei pra vocês. E ela ainda é muito criativa e dá o nome dos bichinhos de estimação dela de feiticeiras, então eu achei isso o máximo, ainda mais que eu adoro Circe, que é um livro que eu gosto muito. Então eu fiquei animada lendo esse trecho aqui. A Mika já tá não apaixonada, mas ela já achou bonito o moço que vai ser o par romântico dela. E eles já estão com algumas interações interessantes. Eles são o famoso Grumpy e Sunshine. Ela, no caso, seria Sunshine e ele o Grumpy, porque ele é um homem um pouco ranzinza. Ele gosta de proteger as coisas que ele ama, então ele às vezes acaba sendo super protetor, mas ela meio que quebra um pouco dessa casca dura dele
E eu tô achando isso muito interessante. Ele mesmo já tá percebendo que ela é uma garota ensolarada, então ele, ao mesmo tempo que tá se sentindo inseguro por gostar dela, eu acho que ele já tem um pouco de consciência de que ela tá fazendo ele mudar um pouquinho. Então eu acho que esse casal vai ser interessante, já tá com um desenvolvimento bem bacana. Bom, enfim, então essa noite do primeiro dia de leitura eu parei aqui no capítulo 13, como eu mostrei pra vocês, na página 145. Como eu comentei também, então, eu tô gostando bastante do livro. E eu li bem mais do que eu imaginava hoje, porque o livro tem umas 308 páginas e eu pensei que hoje eu chegaria a 100. Mas com os meus prints da manhã, da tarde e da noite eu consegui chegar nessa página. Eu não sei se eu vou terminar o livro amanhã, mas eu não tô com pressa, porque o livro é bem aconchegante. Então vamos ver o que vai acontecer mais pro final dessa história. Acabei de descobrir que na verdade o livro não tem 308 páginas, e sim por volta de 320. Então eu tô em 43% agora. Bom, pessoal, agora já são 4h13 da tarde do segundo dia de leitura. Eu já fiz um sprint de manhã e foi um sprint um pouco maior do que o normal, então eu já consegui ler 50 páginas hoje. Agora eu tô na página 195 e eu vou fazer o meu sprint da tarde. E para ficar mais fácil para mim, depois eu volto e falo com vocês sobre tanto a minha leitura da manhã quanto agora da tarde. Tendo uma pequena pausa na leitura só para contar para vocês que o Natal tá acontecendo no livro e eu tô entrando muito na vibe de Natal, sendo que ainda nem acabou a de Halloween. Então, acho que já fica uma indicação aí para vocês que querem algum livro de Natal. Esse livro tem um momento perfeito, então fica aí a indicação. Bom, pessoal, eu estou pronta para o sprint da noite e, como prometido, eu tô aqui antes de começar ele para conversar com vocês sobre o que aconteceu na história por agora. Eu parei no meio de um capítulo, então eu tenho que lembrar bem onde eu parei para depois voltar aqui. Acho que eu não comentei com vocês que a Mika encontrou a Primrose, que é a moça que administra a quantidade de bruxas que tem ali perto de onde ela mora. E a moça também que criou a Mika quando ela era mais nova. Então, ela encontrou essa moça. E aí eu e ela, né, na verdade, porque a Mika saiu perguntando um monte de coisas sobre as bruxas. E também acaba esclarecendo para nós leitores algumas coisas, como por exemplo, o porquê de todas as bruxas serem órfãs. A Mika e o Jamie também já estão num clima diferente. Eles não estão conseguindo mais esconder que estão gostando um do outro. Então já teve algumas cenas aqui em que eles quase ficaram juntos e uma que eles realmente ficaram juntos. Surgiu meio que um mistério sobre a infância do Jamie, porque parecia que ele tinha sofrido bastante. Mas mais pra frente isso é explicado e a gente consegue entender que ele passou por uns momentos bem difíceis na infância e que a mãe dele não estava na sua melhor forma para ajudar ele. Então a gente percebe que tanto o Jamie quanto a Mika têm um passado difícil que não foi superado ainda e eles têm medo de ficar um com o outro por causa disso. Teve algumas frases que eu marquei porque eu gostei, só por marcar mesmo. E essa foi uma delas que eu até postei em um story do Instagram, que é aquelas partes em que a gente entende por que o nome do livro é esse. E é sempre muito emocionante ler essas partes e entender, sentir que você tá dentro da história de verdade. E agora a parte que eu parei é bem interessante, que eu não tinha sacado que o pessoal tava mentindo pra Mika, e eles estão, então eu fiquei curiosa pra saber o que tinha acontecido. E é um plot estranho, mas que é até interessante. Eu quero ver o que isso vai dar e qual final isso daqui vai causar. Então, por enquanto foram essas os meus pensamentos. E eu tava em dúvida se eu me esforçava um pouco mais para terminar esse livro hoje à noite, ou se eu deixo para terminar amanhã mesmo. Eu ainda não decidi muito bem o que eu vou fazer, mas eu vou fazer um sprint agora e ver se
se eu ficar envolvida com a história eu termino, ou se eu deixo um pouquinho para ler amanhã mesmo. Depois eu volto e converso com vocês sobre o que eu decidi fazer. Bom, como o livro estava muito interessante, eu acabei terminando ele meio que sem querer. Quando eu já vi, eu já estava nos agradecimentos. Então eu vou comentar com vocês o que eu achei desse finalzinho. Teve aquele problema que sempre tem perto do final dos livros, em que o casal se separa, tudo parece que dá errado e tudo mais, mas até que a reconciliação foi bem rápida, porque no fundo a Mika entendeu o que tinha acontecido, por mais que tenha ferido ela no momento que ela ficou sabendo, mas deu tudo certo. O casal finalmente se declarou um pro outro, então eles realmente ficaram juntos, e é um casal que eu gostei bastante. Depois ainda tinha um problema para resolver, e nesse problema acabou surgindo outro plot que eu achei mais incrível ainda, porque o primeiro eu não tinha entendido muito bem o que poderia acontecer, como eu comentei com vocês, mas depois surgiu outro que foi extremamente interessante e resolveu tudo da melhor forma possível, então eu gostei bastante dessa parte. Nos capítulos finais também teve um trecho em que as bruxas se juntaram para sua reunião, né, que elas fazem a cada 3 meses. Então essa parte também foi muito legal, porque foi interessante ver como as bruxas conversam entre si, como elas reagiriam a tudo que estava acontecendo. Todas também na casa de lugar nenhum, que é um lugar que eu até que me apeguei bastante. E também teve esse trecho em que a Rosetta, que é uma criança negra, encontra uma bruxa negra também. Então ela se sente acolhida com isso, sente que ela não é a única nesse universo de bruxas. Então é uma parte que tem... O livro todo, na verdade, tem representatividade negra, LGBT. Então é um livro que acolhe todo mundo. É um livro muito aconchegante, como eu falei pra vocês. E eu gostei muito de tudo nele. E li até os agradecimentos. Com certeza fica a minha indicação para vocês desse livro, que é muito aconchegante, muito gostosinho de ler. Eu li mais rápido do que eu imaginava, porque eu pensei que eu leria em 3 ou 4 dias e eu acabei lendo em apenas 2. Mas é um livro que tem muita coisa para aproveitar. E tem uma capa linda também, então já chama bastante atenção. Eu gostei de praticamente tudo nele e deixou meu coração quentinho com todas as lições que ele ensina pra gente. Sobre encontrar nosso lar, sobre amar a gente acima de tudo, sobre respeitar quem nós somos e sobre também a importância do amor e da família. Mesmo que não seja de sangue, seja aquela que você escolhe que é a mais importante. Enfim, foi uma leitura muito satisfatória. Depois de ler esse livro que eu tanto gostei, eu resolvi também assistir alguma coisa temática de Halloween, já que o tempo da Spooky Season estava acabando. Então eu resolvi assistir essa série que se chama O Segredo Além do Jardim, que tem muito essa vibe de outono / Halloween e eu gosto bastante. Eu já assisti uma vez, esse capítulo 2 que eu gravei pra vocês é o meu favorito, porque tem muitos elementos que lembram o Halloween, principalmente as abóboras. Vocês vão ver que o desenho é bem bonitinho, a história também é engraçadinha e é perfeito para um dia que você quer ter um momento um pouquinho mais confortável, mais relaxante. Como vocês podem ver aí que eu gravei, são as abóboras que eu comentei com vocês. Eu gosto muito desse episódio, gosto muito dos irmãos e gostaria que tivesse uma segunda temporada dessa série. Enfim, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado e não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal.